Fala, galera, estamos começando mais um Nosso Vitral. Deixei a risada aqui pra vocês verem como é que tá a vibe. Estamos começando aqui esse tipo de vitral, né? Esse quadro que a gente tem aqui, que é um vitral mais nosso, um vitral onde eu e o Madison, a gente fica um pouco mais próximo de vocês, a gente fala um pouco mais de nós. E, enfim, esse vitral, como você está vendo aí no nome dele, é um vitral sobre vida de artista. E a gente vai falar um pouco sobre a nossa vida hoje, como é que tá a nossa vida. E aí, Madison, você tá bem? Tô bem. Eu tava conferindo o número do episódio, nosso vitral 5 já. Legal. É o quinto nosso vitral. Teve um, inclusive, que eu recomendo as pessoas verem, o especial de Natal fora de época. É legal, agora tá na Páscoa, eu vejo o especial de Natal, que foi muito divertido. É legal, muito bom, é verdade. Um amigo tava me perguntando ontem falou assim, cara, por qual que eu começo? Aí eu falei assim, olha, o que você quer ver? Porque ele é um cara que quer fazer medicina. Eu falei, você quer coisa de médico? Tem médico lá. Você quer uma coisa descontraída, assim? Tem lá o vitral de Natal. Você quer um negócio artístico? Tem vários, né? Então, assim, tem para todo gosto. Mas, enfim, antes de a gente começar, vamos falar de uma galera aqui que está ajudando a gente, que está nos patrocinando, que é a galera da Dotline. Dotline é uma empresa de marketing. E é uma empresa não só de marketing, esse marketing que você vê no digital, mas também no físico. Então, se você quer aí, ampliar sua marca em vários sentidos, faça um contato aí com a Dotline. Quer marketing digital, entre em contato com a Dotline. Você quer aí fazer um outdoor na cidade, quer botar sua marca no outdoor na cidade, entre em contato com a Dotline também. Eles fazem desde a parte de design para você, até a parte física de imprimir, colocar lá no lugar mesmo, quer flyer, quer site, quer toda essa parte que vai fazer a sua marca ir mais longe, entre em contato com a Dotline. Tem aí, nesse momento, um QR Code na sua tela e também está na descrição. E a gente agradece a Dotline por essa parceria, mais um episódio patrocinado pela Dotline. Valeu! E tem mais um recado, né? Claro. Você também pode apoiar a gente, aí você que nos acompanha, sendo patrocinador também com sua marca ou como pessoa. Você pode ser um vitralista, sendo assinante aí mensal, contribuindo aí a partir de R$15. E aí você participa de sorteios, recebe aí cupons de desconto dos nossos patrocinadores, participa dos bastidores, pode mandar perguntas aí para os convidados, enfim, tem várias vantagens. E também você pode nos apoiar usando o nosso link, né, da Amazon, da Shopee ou da Magalu. Pode comprar em qualquer dessas 3 lojas online usando o nosso link. E também tem outras formas, né? Tem o Pix aí na tela, enfim, né? Não falta forma de nos apoiar. Isso. Além de mandar para as pessoas, né? É muito legal que toda semana, se a gente olhar os comentários no YouTube, tem alguém descobrindo a gente. Sim, legal demais. Descobriu o podcast agora e tal. Tem algumas pessoas que começam a maratonar, que eu vejo, tendo comentário da pessoa no episódio 3, aí depois no episódio 8, a pessoa descobrindo a gente. Então, evangelize as pessoas aí. Prega o evangelho do vitral para as pessoas. Sim. E você falou, eu não ouvi se você falou descontos em eventos, falou? Por ser um vitralista? Você também tem descontos em eventos por ser um vitralista. Sim. E a gente já vai adiantar aqui um pouquinho, né? Vamos ter vários eventos. Sim. Se você está acompanhando aí, a gente teve um espetáculo meu, do Sara Faça as Malas, que eu fiz agora na Páscoa. Não sei se olha pra você, se olha pra cá. Agora já posso olhar pra você. Né? Agora, por enquanto, você tava falando com eles, né? Acho que dá um recado pra eles. A gente teve o espetáculo Sara Faça as Malas. Isso. E vamos ter alguns eventos esse ano. Tem shows seus, né, mano? Isso, tem show meu no segundo semestre. E já teve um agora no primeiro semestre. Mas vai ter mais um aí, pelo menos, no segundo semestre aí. Tem eventos do Cena à vista. Isso. E eventos do Vitral. Em breve a gente está marcando aí uma conferência, provavelmente para junho. Aguarde aí a nossa confirmação, a divulgação e da data dos convidados. Fica ligado. E todas essas coisas aí, você sendo vitralista, você tem preferência, assim, você pode se inscrever primeiro. Então, assim, vai faltar a vaga? Não, para você não. Para o vitralista é liberado para você primeiro. E também você pode ter descontos, né? Descontos e dependendo de algumas coisas até 100%, assim, né? De acesso livre por você ser um vitralista. Aí, proporcional aí ao plano que você tá, né? Tem os planos ali que a gente chama de pedacinho, vidraça e mosaico, né? 15, 25, 40
E cada um aí você tem algumas vantagens. Isso. Então fica esperto, assim, eu vou fazer mais espetáculos, vai ter mais shows do Bruno, vai ter coisas do Cena Vista, vai ter eventos do Vitral. Quase todo mês aí vai ter alguma coisa. Verdade, vai valer a pena. Quase todo mês, assim, algum evento, né? Então tudo isso você pode ter um acesso preferencial e mais tendo alguns descontinhos também. Isso, é claro que... E fora tudo isso, né? Essa questão das vantagens, você contribui com uma causa que provavelmente você acredita, né? Se você está nos ouvindo aí, significa que você gosta dessa causa da arte, da cultura, principalmente no meio cristão, né? Então, se você gosta disso, é uma oportunidade de você apoiar de alguma maneira aí o Vitral. E apoiar essa causa, né? Através de alguém. Porque às vezes fica muito no mundo das ideias, né? A pessoa te fala, eu gosto dessas coisas. Mas assim, faça isso na prática, né? Faça isso, tipo assim, através de alguém. Então, através do Vitral, você pode fazer isso também. E já começando o nosso papo, né? Falando em apoiar, falando em um monte de coisa, e falando em vida de artista, eu tô lançando um EP. Na verdade, não tô lançando ainda, eu tô gravando. E como é que tá, mano? Conta aí, eu não sei como é que é o processo de produzir um EP. Então, vamos lá. Primeiro, tem a parte da grana, né? Se você está nos ouvindo nesse momento aí, provavelmente eu ainda estou fazendo o meu financiamento coletivo para lançar um EP, que é uma coisa muito cara. Quando você ouvir artistas falando que é caro para gravar, acredite, porque realmente é muito caro. O estúdio é caro, colocar na plataforma, você pode colocar você mesmo, mas para colocar de um jeito legal é caro. Tem o marketing, tem toda essa ideia de um conceito, porque você pode gravar com o seu celular e jogar ela lá na rede social e boas. Mas o ideal é que você faça isso de uma forma mais profissional, né? Então é o que a gente está tentando fazer, é o que eu tenho tentado fazer. E aí, por isso tem um custo maior ainda. Então, estou fazendo financiamento coletivo e já comecei a gravar as minhas músicas. E, cara, eu vou te falar, que trabalheira, assim, inacreditável, cara, é muito doido. É o Gui e o Maicon que estão produzindo com você e tal? O Gui é o meu produtor, né, na verdade. O Maicon gravou algumas coisas de guitarra. O Gui, para quem não conhece, aí, é o vocalista da Verbo em Carne, né? Guilherme Januário. É o meu produtor, tá produzindo meu álbum. E assim, algumas pessoas próximas vão fazer os instrumentos, né? Vão ser os músicos do disco, assim. São pessoas que já tocam comigo já há um tempo, sabe? Então, tipo, já mandou um salve. O cara do Carrão vai estar? O cara do Carrão vai estar. Na verdade, o que acontece? O cara do Carrão sofreu um acidente, né, mano? Não sei se você sabe. Não. Sabia disso? Mas tá bem, calma, tá tudo bem. Porque você tá falando com sorriso no rosto. Eu sei. Mas sabe por que? Deixa eu explicar. Eu tô rindo, porque, tipo assim, já passou o susto, né? E foi engraçado, assim, porque depois ele mandou um vídeo pra galera, ele, tipo assim, meio enfaixado, assim. Ele mandou um vídeo, fala galera, quero fazer aqui um pronunciamento e tal, não sei o que, você sabe, né? É muito palhaço. O Fábio, dá um abraço pro Fábio aí. E melhoras, né? Mas enfim, tá bem quebradinho, tá ligado? Coitado, mano. Acidente de carro? Ele tava de moto e foi atropelado, cara. O carro bateu nele. Doideira. Sozinho que ele tava? Ou a esposa tava junto? Não, ele tava de carona, né? Ele tava de Ubermoto. Ele tava atrás? Ele tava de Ubermoto. Então, cara, foi tenso. Então, foi dureza. Moral de história, não andem de Ubermoto, criança. Pois é. É um negócio complicado. Falar não andem, mas assim, eu ando bastante, mas é bem perigoso, né, cara? É difícil. Mas enfim, então, teve esse imprevisto aí, né? Com o Fábio, ele ia ser o batera. Provavelmente ele vai gravar alguma coisa mais pra frente, sabe? Porque ele tá bem assim, tá bem debilitado, tá no processo de recuperação ainda. O guitarrista vai ser o João, o Michael gravou algumas coisas, o João vai gravar também, que é um guitarrista brabo também, violonista, João Camilo. O baixista é o Azaf, que inclusive é um artista do Cena Vista também. Legal. O Gui já gravou algumas coisas de violão e tal. Enfim, então é basicamente isso. É um processo assim, cara, que começa e aí você começa a gravar a música. Pra quem nunca entrou em estúdio pra gravar música, né? Você começa a gravar a música e aí tem um rolê assim, cara, você de repente vê a música pronta, meio pronta, né? Porque você faz uma guia antes, é o que é chamado de processo de pré-produção. E aí você faz uma guia e às vezes, se você não souber muito bem o que você quer, tiver as referências muito bem colocadas, você vê a guia pronta e fala assim, cara, não é isso que eu quero, sabe? E isso rolou comigo algumas vezes. Tipo assim, a música tá meio encaminhada, assim, já com vários elementos e tal.
e eu falar assim, cara, não é isso que eu quero, sabe? É uma outra vibe, e aí fica aquele aperto do coração, né? Tipo assim, poxa, foi maior trabalho pra galera e tal, não sei o quê, agora você tem que refazer e tal. Mas foi isso que rolou, assim. A gente gravou uma versão, e aí quando eu ouvi, assim, enquanto tava fazendo, eu não consegui perceber muito bem, sabe? Eu tenho essa dificuldade, às vezes, tipo assim, de ser meio lento nisso, tipo assim, pô, tá legal, beleza, tá legal. E aí quando tá tudo meio assim pronto, aí eu falo assim, não tem um negócio, mas eu não sei o que é ainda. Isso tem a ver também com a inexperiência de estúdio, né? Porque é uma outra parada. Trabalho, né? É o primeiro trabalho, tipo assim, eu tenho essa coisa de tá tocando há muito tempo, né? Em palco, em igreja e tal, mas em estúdio é outra parada, né? Você entra lá e é um outro rolê, sabe? Você não tem ninguém pra fazer piadinha e tal. Não, mas a gente faz, pode ficar tranquilo. Você fala pra galera, né? A gente faz entre nós e tal. Mas é um negócio muito, assim, sistemático e é o que vai ficar, né? Então, assim, o show, eu fiz o meu show lá no início no início do ano, né? E aí, assim, o que aconteceu, né? E é isso, beleza. A gravação tem aquela possibilidade de você fazer de novo, né? Você refaz. E isso meio que te atrapalha às vezes, porque você quer refazer 1 bilhão de vezes, sabe? Então, porque vai ficar ali, pronto, é isso. Vai ficar, agora a música tá lançada. Até porque a galera vai ouvir, então eles vão ouvir com muito mais detalhamento, assim, né, e tal. Mas ao mesmo tempo, o que a galera de gravação fala é que tem uma hora que você precisa abandonar, tá ligado? Toda arte é isso, né? Mas, tipo assim, você não termina, você abandona, e quando você chega lá e vê aquele tanto de elementos, fala, podia botar mais um aqui, mas, cara, não vai botar mais. Chega, tipo assim, né? Tem uma hora que você tem que dar esse chega, assim, esse basta. E aí, rolou esse processo, assim. Então a gente foi para estúdio e tal, fez algumas vezes. E aí a gente definiu uma estrutura, assim, de uma música, sabe? Tá bem definida, tá legal. Inclusive hoje, no dia que tá saindo esse podcast, eu vou fazer mais um processo da pré-produção, sabe? Então, assim, é tudo muito demorado, mas é muito, muito interessante, cara, porque é uma coisa assim, você fala assim, cara, tá rolando, sabe? Tá acontecendo, assim. Eu já tenho essas músicas há muito tempo, né? Então, cara, eu não aguento mais. São 6 faixas. Eu não aguento mais, assim, cara. Eu preciso gravar essas músicas logo, assim. Pô, eu te conheci em 2017 e eu lembro de já cantando algumas delas. Já tinha, né? Você conheceu 2017. Eu acho que não sei. Eu acho que eu já vi você cantando Onde Estão os Justos, 2017. Talvez. Foi por ali, assim, que eu compus. Eu já lembro você cantando coisas suas. Isso, 6 anos, né? Exato. Não, e tem bem mais tempo, assim, essas músicas, né? Então eu não aguento mais, cara. A parada é que eu quero já botar essas músicas no mundo. Até porque tem vindo outras já, sabe? E aí eu tenho um problema agora, né, que eu vou compartilhar aqui, que é assim, eu tô cantando algumas músicas minhas e tal, que não vão estar nesse trabalho, tá ligado? Nos shows, você fala. Nos shows e nos lugares, tá? A galera, caraca, que legal, aí você vai gravar, né? Só que, tipo, eu não vou gravar essas músicas, sabe? E aí a galera vai ficar, tipo assim, beleza, saiu essas, e agora, aí aquela outra. Então, vai esperar, mas eu quero muito, tipo assim, tirar essas músicas do ao vivo e tal, colocá-las na plataforma, por causa do conceito do que elas representam também, assim, né? Eu falei um pouco disso no outro vitral, assim, que é a ideia de que essas músicas representam um início meu, sabe? De quando eu estava começando a compor, de quando eu estava começando na minha conversão, assim, muitas coisas. Então eu quero colocar essas músicas para fora, para que elas simbolizem, assim, um momento, sabe? Eu acho que elas vão falar com muita gente também, assim, sobre coisas muito essenciais à fé, assim, sobre coisas muito basilares, sabe? Então é meio essa ideia, assim, esse álbum vai se tratar disso, assim. É um álbum que conversa muito com coisas do dia a dia, com coisas do urbano, assim, sabe? Inclusive, a gente já tem a capa, assim, a capa que vai ser já tá pronta a capa? A capa principal já. Cara, eu vou te mostrar. Cara, é muito legal, inclusive feita pelo West, né? Que eu sempre falo dele aqui. Ele já veio aqui, né? Já veio aqui, inclusive. E no dia eu esqueci de falar isso, inclusive, tipo assim. Mas ele fez a minha capa e ele vai fazer a capa dos singles também, né? Já tá na produção de fazer a capa dos singles. Então, mas assim, já tem alguma data, assim, mais ou menos? Que então, deve sair essas coisas? Cara, a gente tava se projetando, só que aí rolou essa parada do Fábio, né? Tipo assim, e aí a gente agora vai ter que se tudo quebrado? Os 2 braços e 2 pernas? Não. Ele quebrou só a clavícula. Ah. Mas ele tá bem, tipo assim, arranhado e tal, tá ligado? Então vai demorar.
Mas porque claro, vai ter que mobilizar, né? Não pode... Se você tivesse quebrado um braço, bate só com o outro. Só com um, né? Beleza, né? Amarra o outro, né? Pra não sentir dor de balançar, né? E vai só com um. Mas ele tá bem quebradinho, coitado. Então, aí a gente vai ter que substituir ele por um tempo aí. E depois ele volta. Mas, cara, é essa coisa de você se perceber, assim, como que você quer que o seu som soe, né? Então isso é muito difícil, assim. E vai ficar gravado lá, né, pra sempre e tal. Ao mesmo tempo tem aquela ideia, tipo assim, eu quero fazer o melhor possível, mas eu não posso ser perfeccionista também. Porque é um primeiro trabalho, você não vai esgotar a sua carreira ali. Exatamente, eu posso fazer vou fazer outras coisas depois. Sim, eu tive um pouco de experiência disso, assim, de gravação com o audiobook, né? Sim, total. Que, assim, ficou o ano inteiro, faz algumas coisas, e aí chega uma hora que não é isso aqui. O que eu consigo entregar agora é isso. Total. Então, posso melhorar para outros trabalhos, mas agora é isso que eu tenho condições. Tanto artística, é o que eu consigo fazer, quanto recurso, né? Porque tem limitações técnicas mesmo. Tem coisa você não vai ter recurso técnico, financeiro para conseguir fazer tudo que você quer. Eu queria uma orquestra inteira tocando aqui, mas não vai poder, vai ter que ser só o teclado mesmo. Total. E sintetizador, e é isso. Né? Então, fique satisfeito. Isso. Não, mas é muito legal, cara, porque assim, já tem essas pessoas muito boas à volta, sabe? Eu sou muito grato, assim, porque tem gente muito fera em torno, já ajudando, e tá com os caras, assim, dentro do estúdio, né? É aprendizado pra caramba, sabe? Muito legal, assim, é um outro momento, assim, né? Eu vivi a experiência do show, né, no início do ano, que foi um negócio muito louco também, assim, tipo, é um pouco do que você falou agora, tipo assim, de entregar o que eu tenho, e tipo assim, galera, eu ensaiei, eu fiz tudo isso e tal, e o que eu tenho é isso aqui, ó, tá ligado? E foi um show completamente solo e... Sim. Foi o quê? 2 horas de show? Acho que foi um pouco menos, mas quase 2 horas, né? Bizarro. Então, se segurar o público ali, sei lá, 1h40 ali, cantando, só você, não mais ninguém, as pessoas pararem, vamos ver o que esse cara tem pra oferecer. Tem hora que eu penso, você fala assim, caraca, que loucura, né? Tipo assim, ainda bem que tava chovendo, né? Não dá pro pessoal ir embora, né? Mas depois parou e eles continuaram. Mas, enfim, então assim, fica a expectativa, né, cara? Eu tenho muita expectativa pro segundo semestre aí, para lançar tudo isso, sabe? Lançar o EP inteiro esse ano ainda, se Deus quiser. E partir para outras coisas já, sabe? Partir para outras coisas, outras músicas, outras sonoridades, assim. Explorar outra estética, assim, também, sabe? De uma certa forma. E tocar, né, cara? Nos lugares, assim, né? Assim como o teatro, né? A música tem muito esse lugar do palco também, né? Sim. E tocar nos lugares. Então, assim... eu quero muito tocar em lugares diferentes também, sabe? Além dos shows que a gente fizer, né? Tocar em alguns lugares, assim. O meu plano, assim, o plano ideal, e eu não sei se eu vou conseguir fazer isso no segundo semestre, por causa do tanto de coisa que já tá surgindo, mas era fazer uma mini turnê, sabe? Por algumas cidades de Minas Gerais, né? E aí, se eu não fizer isso esse ano, eu vou fazer isso no início do ano que vem. Então, separar algumas cidades, assim, e preparar alguns shows pra essa galera e tal, e tipo assim, que eles chamam de marketing de guerrilha, né? Tipo assim, você mesmo entrega a sua parada, você apresenta o seu trampo, você mesmo vende os seus rolês e tal, sabe? Faz acontecer. Assim. Isso aí, né? É o que eu já vivo aqui. É o que você vive, total, é isso. Tipo. E tipo assim, fazer isso, sabe, ir ampliando por aí, assim. Essa é a ideia. Mas, enfim, fora isso, viver muita coisa com cena também, né? Tem muita gente, assim... Tem gente boa e uma galera que precisa gravar também, sabe? E, ao mesmo tempo, eu tá gravando é uma coisa do tipo assim, cara, eu preciso gravar e mostrar pra galera que é possível, sabe? Mesmo não tendo tanto recurso e tal, viabilizar que isso tenha... Que a gente consiga fazer isso acontecer, assim. Cara, é possível, mesmo que a coisa seja muito difícil, mas é possível, sabe? Então, enfim, é a ideia, assim, fazer isso durante um tempo. Enfim, falei muito, né? Depois eu falo mais. Fala um pouco aí como é que foi a gente recentemente... Vamos falar primeiro do Som do Céu? Depois você fala da sua peça, né? Fez uma peça recentemente, mas Som do Céu, né, mano? A gente recebeu o Marcelo Gualberto aqui, no Vitral, tem o quê? Um mês, talvez? Isso, por aí. E aí rolou o convite, né?
ao vivo aqui pra eu participar, e depois você acabou sendo convidado também, né? Isso, verdade. E o que? O Som do Céu tem uns 30 anos, né? Que existe. Uns 40. Uns 40 anos. Uns 40, né? E é muito legal estar lá dentro, assim, né? Ver gerações, caras de gerações diferentes. O Marco Teles estava falando que ele foi participar do Som do Céu quando ele tinha 16 anos, e agora ele tem 36. Isso, e que ele foi como participante e tal, e na época assim, o negócio explodiu a cabeça dele, como assim? As músicas estão cantando aqui, cantando música que não é crente. Sim, e é tal. A música do mundo. E assim, e influenciou, né, de certa forma, o candeeiro e tal. O Josimar Bianchi também falou que ele morando em BH, ele ia de bicicleta lá. Sério? Ele caramba, falou isso, longe pra caramba. Ele morava no Betânia, ia até lá Macacos, que era como ele conseguia ir, assim, né? Ele ia pedalando até lá pra poder assistir e tal, né? E agora volta com um dos artistas. Tocando, enfim, e é um cara muito bom. Vai vir em breve, inclusive, sim. né? Muito bom. Eu fui, cara, muito impactado, assim, com o Som do Céu. Foi muito louco. Sim. Tocar lá é muito doido, né? Eu toquei lá no passado também. A gente tocou, foi convidado como cenavista também. E foi uma experiência, assim, eu falei isso na época, inclusive, né? Da gente eu tá lá na minha casa vendo a galera, né, e pesquisando sobre a história da música cristã no Brasil, e MPC aparece toda hora, né, Som do Céu aparece toda hora, assim. E aí, de repente, a gente tá lá tocando no palco, sabe? No mesmo dia da Carol Gualberto, assim, cara, que loucura, né? Foi muito doido. E aí a gente tocou esse ano, e aí foi muito legal, porque a gente tocou no horário do almoço, e à tarde a gente passou um tempo conversando com o Marco Teles, com o Carlinhos Veiga, sabe? Que legal. Cara, muito legal, assim. E foi uma tarde assim, muito agradável, né? E aí depois chegou a galera do Me Dedicas também lá, né? Que é o coletivo de dançarinos aí dos nossos amigos. E aí à noite a gente teve, tipo assim, uma experiência sensacional, né? Que aí foi apenas Madison Barreto recitando um poema, abrindo, né, mano? Abrindo de alguma forma, assim, aquela etapa, pelo menos, né? Que eu acho que dá pra dizer que o Som do Céu é dividido em 2 etapas, assim, né? Tem a semana, né? Que começa, tipo, segunda e vai até quinta-feira ali na tarde, né? E é como se começasse um outro momento de quinta até domingo, né? E esse momento de quinta até domingo você abriu na noite, né? E como é que foi, assim, pra você esse rolê de estar lá, assim? Assim, ainda bem que eu abri, porque depois vem tanta gente boa que... Assim, é difícil, né? Comparação. Que, assim, tipo, foi no Sarau, né? Porque... Eu prefiro começar o primeiro, porque aí depois vai vir muita gente boa. Modéstia. Vão ficar assim, muita modéstia, nossa, muito modéstia. Nossa, estragou a programação. Imagina, né? foi maravilhoso. Que é bom ir escalando a programação. Imagina, foi maravilhoso. Mas também foi um rolê lá de ir pro lugar errado, né? Sim, verdade. Lá na MPC tem o auditório mesmo, auditório novo. Que eu ia falar lá do refeitório. Sim, que a gente tava. Que tava tendo show também durante o jantar. Não, tem o auditório e tem a capela. E um rolê do refeitório que a gente tava, né? Uma goiabada de 25 quilos lá Cara, bizarro. Tamanho de uma roda. Grande, tamanho de uma roda de um carro, tá ligado? Doideira, muito bom. Mas aí você foi lá pro... aí assim, né? Pro lugar errado, né, você mesmo me indicou, perguntei onde que é. Aí você falou, não, sobe aquela rampa ali. Sim, vai por ali. Aquela escadinha ali que você chega lá. É porque eu não sabia, assim. Aí cheguei no auditório, eu fui perguntei o cara do som. Os shows estão sendo todos aqui? Ele falou, sim. E vazio, né? Tava vazio, eu sentei lá. Vazio. O Josimar Bianchi tava passando som, eu falei, beleza, vou sentar aqui e esperar. Passou uns 5 minutos, falei, cara, não tá vindo ninguém pra cá, tá estranho, né? E o povo me ligando, tipo assim... eu nem vi no meu WhatsApp. Cadê o Madison? Assim, pessoal Madison tá com você? Eles te mandaram também? A Mari mandou, o Madison tá com você? Cadê? A Mariana me mandando, a Marilou. Sim. Aí que eu resolvi procurar, assim, ainda sai, aí você tá vindo, não, ela mesma. Isso, não, então você vê que eu acreditava, né? Eu também fui pra lá e tal. Cheguei lá, vazio o lugar, falei, isso é que estranho. Sim. Aí alguém falou, né? Tipo assim, agora é lá em cima e tal. E a gente saiu correndo pra lá. Porque você ia abrir, né? Tipo eu ia abrir o evento. Era tipo 7h05. Eu estava esperando. Você ia abrir 7, era tipo 7h05 já, sei lá. Eles... na programação tava 7h10 pra abrir. Sim. Pra eu recitar 7h10. Mas já era 7h15, ele segurando um pouquinho assim, já falando assim, não, vamos cortar da programação e segue. Ficar esperando ele não. Eu cheguei assim, na hora que ele já tinha falado, segue. Sim. Na programação já tinha falado, segue, vamos fazer sem ele, aí eu cheguei. Aquela cara assim, ele me fulminou com os olhos um pouquinho, respirou, bebeu uma água e foi lá, vamos começar. Total. Mas, pô, foi... Depois da poesia ele falou, não, tá depois bem, ele ficou tranquilo.
Muito bom, mano. Mas como é que foi, tipo assim, aquele momento, você tá ali recitando e tal? Você ficou nervoso? Você fica nervoso nesse rolê? Assim, até que assim, pra isso não, eu fico nervoso com coisas completamente inéditas. Como eu já tinha recitado esse poema em outro evento, Sim. e as pessoas tinham gostado, e eu tinha recitado aqui ao vivo e tal, Sim. então eu fico de boa. Quando eu vou fazer uma coisa inédita, tipo a primeira sessão do espetáculo, aí já fico um pouco nervoso. Aí depois, o público recebeu bem, aí beleza, as próximas já fica de boa, né? Sim, sodão. Mas assim, é legal assim de ver, tipo, o Josimar Bianchi, cara, eu escuto as músicas dele desde que eu tinha uns 7 anos. Loucura. Que eu conheci, assim, de ele tocar na minha igreja e tal. Tem um CD dele lá em casa, assim, que é de 2000 e a gente tá... Esse CD deve ser 2004, assim. Caramba, CD, 20 entendeu? anos atrás. Hein? Então, assim, eu cresci e, tipo, eu vi ele tocando uma vez na minha igreja e a gente passou a ter o CD. Eu cresci ouvindo esse CD lá em casa. Depois parou de usar CD e tudo mais, então tinha muito tempo que eu não ouvia as músicas dele. Aí reencontrar o cara, assim, tipo, o cara que há 20 anos atrás a gente escutava bastante e tal, em casa, é muito interessante, assim, né? E outros caras, né? Marco Teles, Gerson Bode também, 2 caras que eu escuto bastante e tá no meio daquilo, né? E ser reconhecido, assim, no meio ali como artista também, isso é muito legal, né? É sinal que é meio que, cara, é claro que a gente acredita muito que a gente, não sei, não deve se medir por algumas coisas e tal, mas é um sinal que a gente tá no caminho certo, assim, de alguma forma, né, cara? Que a gente tá assim, caminhando pra um lugar saudável, inclusive, isso é muito legal. E é toda uma história, né? Tipo, muita gente passou ali por Som do Céu, né? Muita gente que a gente tem como referência, assim, de arte e música, passou ali, né? Pisou ali, né? 30, 40 anos de evento, né? Total. Então tá ali, assim, ser reconhecido ali como um artista dentro, né, desse espaço, né? É muito interessante, né? Sim, total. Aí a gente viu o Madison lá, recitando o poema. Tem um nome aqui, poema? Como é que é o nome Nossa dele? Mineiridade. Nossa Mineiridade mesmo, é um bom nome. Bom nome pra evento, inclusive, né? Nossa Mineiridade. E depois a gente viu o Me Dedicas, né, velho? Tipo assim, com o tema de Mineiridade também. Os dois, inclusive, ligados. O poema você escreveu pro Sarau. Você escreveu pro Sarau e o que eles prepararam lá, eles fizeram pro Sarau também. Foi muito legal. E eles deram uma ampliada, assim. Eles fizeram no Sarau, pra quem não sabe o Sarau que a gente tá falando, é o Sarau Sena. Sarau do Sena Vista do ano passado. E eles fizeram lá uma apresentação de 9 minutos, se não me engano, e que virou 25 minutos. E virou, tipo assim, um espetáculo já, né? Virando uma coisa, e já falei com eles, o próximo passo é botar 1h30. E a gente ia levar isso pra um teatro, assim, porque ficou maravilhoso. E uma coisa muito legal de misturar cultura mineira com hip hop e brasilidade e, cara, e o contexto bíblico, né? Tipo assim, histórias bíblicas. Pegou histórias bíblicas e recontou a partir de uma visão, uma ótica mineira, né? Mineira cara, muito legal. E tem algumas artes ali, né? Porque a gente tem a música, a dança e teatro também, né? Sim, e todo mundo ali atuando, cantando, dançando. Eles cantaram também, né? Ali, foi até uma cena... que estão cantando Maria, Maria. Sim. E aí uma menininha subiu, começou a participar. Cara, espontâneo, eles, né? Muito legal. Então, muito legal. A arte deles é muito, muito legal, assim, né? Sim, eu sou fãzaço deles, com certeza, sim. E caiu um negócio na técnica aqui. Tá gravando aí, né, mano? Tá tudo certo? Tá vivo aí, beleza. Aqui é o celular dele, nada isso. Não. Tá tudo bem, né? Só o celular. Mas, cara, uma das minhas partes preferidas dessa peça, que simboliza muita coisa pra mim, é o momento em que a Babi vira pro lado e fala assim, ô filho de Deus. Eu gosto demais disso, cara, porque, poxa... Que ela falando com Jesus. Né? Falando com Jesus, ela falando com Jesus. Ô filho de Deus, que é tipo uma chamada de atenção que a gente tem do mineiro, né? Esse fi de Deus, e da mesma forma ela falando o filho de Deus, né? De alguma maneira, assim. todo esse conceito junto, sabe, cara? Isso me deixa, assim, muito impressionado. Eu sou muito fã deles. Coletivo Me Dedicas, inclusive. Você que tá ouvindo aí e não conhece, siga eles lá nas redes sociais. Tal. E vamos ter mais coisas do Me Dedicas esse ano, né? Verdade. Fazer umas casadinhas aí que eles aceitaram. Verdade. Se Deus quiser, vai rolar. Pois é, muito doido, cara. E aí a gente viu depois... o Josimar Bianchi, que eu fiquei muito impressionado, assim. Eu já tinha ouvido falar do Josimar, mas eu não tinha ideia, assim,
do nível técnico dele, sabe? Tipo assim, de violão e voz. Sim. É muito, muito absurdo. Ele faz um tanto de coisa ali, né? Que ele Sim. Toca um negócio de garrafa pet ali. Isso. Ele faz aquele trompete sons, de boca. Né? Trompete de boca. Que é meu sonho fazer, só que o meu é ridículo. E ele toca com vários violões, né? Ele coloca 4 violões no palco. Sim. Faz o looping ali, tem um pedal de looping ali. Aí tá legal. Tocando um violão, vai, muda de violão, continua. Isso, deixa o loop do primeiro e vai tocar com o outro. Isso, e aí faz uma divisão de vozes ali e tal. Sim. Cara, muito legal. Isso é uma coisa que precisa de muita habilidade. Mesmo, né? Precisa de muita habilidade no palco, assim, né? Porque você precisa estar com muito controle do repertório pra fazer, e ele claramente domina muito, assim. Sim, ele não perde o violão, não perde o time ali É impressionante, cara. É impressionante o show dele, sim. E é um cara jurássico, assim, né? Sim. Tem o quê? Uns 25, né? Ele tá aí na estrada há uns 25 a 30 anos. Entendeu? Caramba. Muito doido. Quase a sua idade. Só de estrada. O que a gente tem de vida, o cara já tá na estrada, entendeu? Sim. Muito legal. E o Gerson Borges também, né? Que veio depois, né? Não, o Gerson foi um show, assim, cara. Que loucura. Aquilo foi... como é que fala? O Marcelo, né, escreveu uma carta pra ele e tal, que ele tava passando por um momento de luto, né, um momento muito difícil. E o Marcelo escreveu uma carta pra ele, então foi um momento muito emocionante, assim, dá pra ver que eram 2 amigos mesmo, né, conversando ali. Tinha uma mesinha lá em cima do palco, eles conversaram sentados na mesa. E aí depois o Gerson Borges partiu pro show dele, assim, pra cantar as músicas dele. Cantou algumas músicas inéditas, cantou músicas mais antigas. Cara, parece que eu tinha esquecido, assim, o quanto eu gosto de Gerson Borges, sabe? Eu sou apaixonado com a música dele, assim, porque ele é muito poético, né? Muito profundo, né? E ele me apresentou algumas coisas que eu não via por aí, sabe? Essa coisa realmente de uma música... O que eu chamo hoje de música alternativa, eu acho que vem de alguns lugares aí que... Porque a galera... Eu tava conversando ontem isso com uma pessoa. A ideia do alternativo é muito relativo, né? Assim, é alternativo em relação a alguma coisa, sabe? Tipo assim, a gente é alternativo, beleza. Mas a gente é alternativo para algumas pessoas. Para outras pessoas, não. Para outras pessoas, a gente é o pop. O alternativo é a Ana Paula Valadão. Isso, sei lá. Não é a Ana Paula Valadão, porque a Ana Paula Valadão é o pop. Mas eu falo assim, alternativo... Tem gente mais alternativa, entendeu? Nesse sentido, assim. Porque a alternativa é sempre aquilo que tá pra margem, né? Tipo assim, o que tem menos alcance e tal, entendeu? Então, assim, para algumas pessoas, o que a gente faz já é uma coisa não tão alternativa. E alternativa é só aquela galera que tem uma estética muito mais desconstruída e tal, entendeu? Nesse sentido. E o que eu entendo hoje por música alternativa é o que é alternativo de tudo que é do gospel e principalmente em relação aos temas, sabe? Trata de temas que às vezes muitas pessoas não tratam assim, porque, sei lá, porque vai dar mais trabalho ou porque não vai ter um alcance tão grande. Então, o Gerson Borges, por exemplo, tem 2 álbuns dele que me marcaram muito, que é o Quero Aprender a Orar, que é um álbum, assim, que fala só sobre oração, o álbum inteiro, assim. E aí eu descobri esse álbum em um evento da Livraria Genebra, um tempo atrás, e aí tinham vários artistas, assim, sensacionais. E ele era um desses, e ele levou o livro dele também, né, que ele lançou junto com o álbum, e era um álbum inteiro sobre oração, cara, e eu ficava assim, cara, que loucura, né, tipo, isso é muito... Isso é alternativo, sabe? Tipo assim, em relação àquilo que a gente vê por aí, né? Um álbum falando sobre oração e não só de uma forma, assim, abstrata demais. Ele fala, tipo assim, me ensina a orar, mesmo quando eu não quero, sabe? Em várias letras ele fala, eu quero aprender a orar. Isso traz uma coisa muito legal da espiritualidade, assim, né? E outro álbum que me marcou muito dele foi o Nordestinamente. Sim, muito bom. Cara, esse álbum foi incrível, assim, porque foi uma das primeiras vezes que eu pensei sobre regionalidade, assim, sabe? E que me chamou a atenção essa questão do Nordeste, né? Da riqueza do Nordeste, assim. Ele é de onde, você sabe? Ele é carioca. Ah, ele é carioca. Ele é carioca, Ele, inclusive, no livro dele lá do... como ser evangélico sem deixar de ser brasileiro, né? Que eu comecei a ler... ele começa o livro falando sobre a realidade carioca, assim, ele é muito descritivo o livro dele, ele fala sobre ele passando nas ruas lá e pá, não sei o quê. E, enfim, cara, muito legal, um cara muito poético, assim, e ele tava falando um pouco sobre a mãe dele lá no show, né, e ele falando que, e aí você vê de onde que vem, né, algumas coisas assim, ele falando que
um dia a mãe dele tava lá orando, cozinhando, orando, e pá, não sei o quê, orando alto, né? Ô Deus, ajuda fulano de tal que tá no hospital, blá, 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 não sei o quê. E aí ele, estudando, né? E falou, ele se sentindo incomodado, né? Ele falou com a mãe dele assim, ô mãe, a Bíblia fala, vai lá pra dentro do quarto, não sei o que e tal, né? Aí ele falou que a mãe dele falou assim, não, filho, Deus está no meio das panelas. Cara, isso, tipo assim, isso é tão poético, né? Tão rico, fala tanto sobre espiritualidade. Essa frase resume tantos tratados teológicos, né, que a gente fica se esforçando para fazer e tal. Então, às vezes, uma frase traz um conceito poético muito mais profundo, né, do que muita coisa, assim, que a gente tenta fazer meio forçado, né? Enfim, então ele me inspirou demais, cara. E aí a gente vendo ele ali, né, tipo assim, tocando e tal. E, enfim, foi incrível, cara, foi incrível. Isso tudo fora o rango, né, que foi absurdo também. O rango pão com linguiça lá, muito bom. Pão com linguiça, aquele tanto de doce. Pô, eu dei uma exagerada, vou te falar. Eu saí da dieta legal, assim. No dia seguinte, como é que foi, cara? Cara, foi dureza. Eu tive que pagar, né, tive que pagar na academia, assim, foi complicado. Ah, foi só na academia? Então tá bom. Foi só na academia. O banheiro também foi onde eu fiz meu cardio, né, saí correndo pro banheiro, né, tipo assim, né. Cara, foi louco, foi muito doido, assim. Eu acho que esses momentos tão preciosos, assim, né? A gente viver no meio de gente que está fazendo muita coisa há muitos anos, né? Isso é muito bom pra gente, né? Que está começando, entre aspas, né? Em relação a eles, pelo menos. É muito bom, né, mano? Muito bom pra gente. Tô falando pra caramba. Deixa eu beber água aqui. Fala alguma coisa aí. Oi, vamos falar do espetáculo, né, cara? Sim. Apresentei Sara, meu faça espetáculo. as malas. Sim. 4 sessões, né, mano? 4 sessões no Teatro hein? de Bolso do SESI Minas. Lá cabe 100 pessoas, né? A gente teve ali umas 70 para 80 pessoas por sessão. Sim. Então teve um público legal. Para quem não conhece minha carreira aí como ator, né? Sim, baita carreira, pô. Eu já fazia teatro na igreja, daí quando deu lá para 2013, 2014 eu entrei para um grupo chamado Entre Amigos no finalzinho do ano. 2014, eu fiquei com eles 2015 inteiro, 2016. A gente rodava igrejas e tal. E a gente levou um espetáculo, né, na época, 2016, para o teatro em BH, que chamava Ele Voltou, que era da velha vida. A gente fazia uma peça chamada Nova Criatura. E aí era o cara tentando se livrar da velha vida e tal. E aí passa alguns anos, aí agora a gente tem uma nova peça dele levando a velha vida no tribunal. Assim. Então ele acusa a velha vida e aí tem toda o julgamento. Assim, uma cena de tribunal mesmo. Foi uma peça bem legal. Sim. Mas desde então, desde 2016, eu não tinha levado nada pro teatro. Assim. Eu tentei levar em 2020, estava marcado um espetáculo que eu ia fazer dos porquinhos. História dos porquinhos. O vovô Eusébio conta a história dos porquinhos. Ah, sim. Porque você tem o vovô Eusébio, né? Tem o vovô Eusébio. Assim, 2018 eu comecei a fazer o vovô Eusébio. Assim. Já fazia um velhinho no Entre Amigos, mas tinha outro nome. Chamava Quinzinho. Aí em 2018 nasceu o vovô Eusébio, assim, solo, eu contando história. Principalmente de Volta ao Paraíso, que é a história da criação. Depois veio uma peça que é a história de Abraão também, chamada Grande Missão. Sim. Que já foi um protótipo aí pra Sara Faça as Malas e tal. Mas beleza, eu tinha a intenção de começar a fazer espetáculo, tudo mais, em 2020, né? E aí tava tudo marcado, já tava tudo certo. Fotógrafo, filmagem, os atores, som, luz, etc. Eu ia começar a divulgar e aí começou a pandemia, né? Que loucura. E aí eu fiquei ainda pensando assim, não, era março, ia ser em maio o todo espetáculo. Mundo foi iludido, aí eu pensei, não, assim. beleza, abril já deve voltar, vai dar pra ter. Aí ficamos assim, né, vamos ver se a gente adia pro segundo semestre, tava vendo com o teatro pra adiar pra agosto, e depois não vai rolar. Foi 3 anos depois, né? Aí 3 anos depois, porque assim, eu fiquei desanimado de tentar evento, porque ficava naquela vai e volta de pandemia também, até 2021 a gente ficou assim. 2022 estava mais seguro, mas ainda estava meio receoso, vamos fazer evento, vai que rola alguma coisa e tal. Então meti bronca aí agora em 2023, né, de levar esse espetáculo. Então foi assim, uma primeira experiência solo, de eu tomar a frente, de organizar tudo do evento, né? Contratar atores. Eu produzi o evento, né? Que é outro rolê, né?
produzir o evento pra quem não sabe, é um rolezaço, né, cara? Tipo assim, é muito contrato. Eu produzi o meu próprio show, né? E, cara, eu vou te falar, canseira absurda. Então, assim, ainda mais assim, no teatro, então tem os orçamentos com todos os teatros, né? Até achar um lugar onde eu vou fazer, achar data disponível, aí beleza. Aí tem toda a documentação, né? Tem algumas burocracias, né, de documentações que tem que preencher, aí tem alguns órgãos, questões de imposto, que você precisa estar tudo certinho, né, os documentos. Cara, só de fichas que eu tive que preencher foram umas 6 fichas que eu tive que preencher. Tanto de documento. Sim, entendeu? Nossa, sim, boto fé. Aí beleza, aí tem assim a parte técnica, né, de som, de luz, fotógrafo, essas coisas todas, né? Então assim, é um trabalho muito grande a parte de produção, né? E eu tava dirigindo também o espetáculo, o roteiro é meu também. Escrevi o roteiro, dirigi. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein? É isso aí. Você dirige e atua. Sim, então eu dirigi e atuei, E você né? fez quantos personagens? Fiz 4 personagens na peça. Loucura. Não, essa é a parte fácil. Pô, tá maluco. Muito Mas doido. assim, a parte de toda a produção foi o que me deu mais trabalho. Assim, o que vem antes, né, mano? Tanto que assim, eu tava tão ocupado atuando, aliás, fazendo a produção, direção, e ainda faço a parte de design, então fiz todo o material de divulgação e divulgar, mandar pras pessoas e tudo mais. Sim. Que só nos últimos 15 dias que eu fui parar pra pensar no meu papel mesmo na peça, que eu tava dirigindo os outros atores, passando a direção pra eles e tal. Mas bom que o Carlos e a Janaína, eles também dirigem teatro. Muito bons mais, eles então... também, cara, muito bons, muito engraçados, os dois, pô. Eles têm uma liga muito legal, não sei se eles já costumam atuar juntos. Não, eu não sei se eles já fizeram alguma coisa, eles já se conheciam, mas não tinham atuado juntos ainda não, pelo menos que eu saiba. Eu já atuei com o Carlos. Tem um momento em que a Janaína, ela vai te bater, porque você é o Ló, né? Ela vai te bater, e aí ela pula assim, dando uma voadora, né? E aí ele segura ela assim, e ela fica tipo na horizontal, assim, cara, é muito engraçado isso. Com as perninhas. Isso, com as perninhas assim, me salta. Muito bom, cara. Nossa, parecia que não foi, gente. Pô, foi muito legal. Sim. Muito bom. E aí, assim, dirigir eles e tal, assim, mas o bom, assim, que eles têm experiência, e aí que tem um ponto... para esse tipo de peça, que é comédia, não é qualquer ator que consegue fazer, né? Sim. Então eu conheço gente assim que atua e é muito bom, mas que não faz comédia, que comédia você tem uns pontos meio específicos, mesmo você tendo um roteiro engraçado, se você não souber fazer comédia, você mata o roteiro, entendeu? E é muito fácil ficar caricato e ruim, né, cara? Tipo assim. Então, você tem o ritmo, assim, das piadas e tal, né? Tem coisas que é engraçado, mas você precisa falar no ponto certo. Você tem que fazer uma pausa e aí falar pra daí ser engraçado. Se você sair falando direto, não é. Então, é difícil achar gente, assim. Então, o Carlos e a Janaína foi um achado, assim, pra estar na peça e tal. Eles encaixaram bem com os personagens e tal. Sim. E eu, com os outros personagens todos que eu faço, né? Eu só fui dedicar assim nos últimos 10 dias de pensar na voz dos personagens pra criar o personagem e tal. Ó, você viu que ele falou 15 dias, né? Agora já é 10. No dia anterior eu pensei, eu vou fazer esses 4 aqui. Não, assim, já tava montado o que eu ia fazer. O que era, né? Roteiro, tal. Porque assim, como eu escrevi o roteiro, já criei um pouco ali como que eu queria o personagem e tal. Mas de me dedicar, porque eu escrevi o roteiro, passei pros atores, estou ensaiando com eles. Você escreveu as falas e pá, né? Então você tinha que dedicar a construção do personagem, tipo voz, essas coisas assim. Mas aí depois eu tenho que achar como eu vou interpretá-lo, assim, achar a voz dele e tal. Tanto, então alguns, tipo o Cananeu, né, que é o primeiro personagem da peça, né? Sim. Ele ficou meio italiano, assim, né? O jeito dele falar e tal. E isso é teste, assim, né? Eu faço uma voz, não tá legal, vou testando, enfim. O que ele falava que era marcante, assim? Ele falava que ele fazia assim... É porque eu vou falando dos... Que Abraão fala que adora só um Deus, né? Aí ele fica incomodado e começa a falar vários deuses. Né? Que Deus! Não é esse que ele ele vai falando vários deuses. Não crês em Assu, o Deus que nos aquece, ilumina nossos caminhos... Ele falava assim, né? Muito bom. Uma coisa meio Bob Esponja, né? É meio Bob Esponja. Nossos caminhos. Muito bom. É meio Bob Esponja agora que você fala. Caminhos. E aí ele fazia assim, né? Ele levantava a mãozinha assim. Nossos caminhos. Muito bom. Sim. Show de bola. Então esse processo, assim, de construir os personagens. E essa é a parte mais divertida, assim.
Sim. Do personagem em si. Eu sonho um dia que eu vou poder só fazer essa parte, escrever total. E atuar, né? Que é a parte legal, assim, do trabalho. Que é a parte, assim, burocrática, de carregar caixas. Equipamento, né? A gente sonha, né, mano? A gente sonha. Cara, se eu te falar, cara, se eu tivesse só chegado lá pra tocar no meu show, assim, com certeza é outra parada, né, mano? Sim. É outra parada, é muito diferente. E isso influencia um pouco no que você consegue entregar, né? Sem dúvida. Porque, assim, eu tava... Tipo, no dia anterior, assim, teve coisas de figurinha que eu precisei resolver, então eu tive que... Sim. Mas aí nesse, por exemplo, você ficou nervoso? Mas assim... Tava aquela ansiedade antes, assim, pô, e aí e tal. Porque, assim, tem coisas que da peça que só funciona na apresentação mesmo e você fica aquele segurança. Tipo, algumas piadas. A gente tá ensaiando nós três ali. Você não sabe se as pessoas vão rir mesmo daquilo, né? Comédia tem essa insegurança. Será que as pessoas vão achar engraçado? Às vezes o que você acha que vai ser muito bom não é tão bom, né? Então, assim, como eu já faço comédia há muito tempo, eu já sei mais ou menos algumas coisas assim, que é batata. Assim, você sabe que o pessoal vai rir. Entendeu? Piada, tem uns clichês, assim, né? Não exatamente clichê, mas é a estrutura de piada. Mas não um clichê no mau sentido, né? Clichê no sentido de estruturas que já funcionam, né? Tem algumas estruturas, assim, que você sabe que o pessoal vai rir. Mas ainda assim, é um risco, né? Eu posso fazer e o pessoal achar idiota o que você tá fazendo. Isso. Não, até porque tem a entrega também, né, cara? Que é muito importante, assim. Tinha muitas coisas que vocês falavam que eu, sinceramente, não riria em outro contexto, assim, tá ligado? Tipo assim, piadas, aí vocês falavam as piadas, mas por causa do que vocês estavam desenvolvendo ali, e o personagem, né, eu olhava a cara de vocês, assim, eu já tinha... tem essa coisa de você ir se familiarizando com o personagem, né? Então, você já começa, em um certo momento da peça, você fala assim, esse cara, ele é assim mesmo. Você já sabe por que aquilo é engraçado, né? Porque tem um tempo de desenvolvimento, né, da peça. Mas tem isso, assim, tipo, na comédia a gente tem... algumas coisas assim, você lança uma semente aqui pra ser engraçado daqui 5 minutos ainda, entendeu? Então, assim, por exemplo, quando o faraó lá na peça, ele fica falando, e eu com isso, né? Sim, tudo que Abraão fala, ele só fala, e eu com isso. Isso. A primeira vez que você faz, não é tão engraçado. Sim, total. Mas eu vou construindo pra chegar lá na frente, né, quando o faraó reclama com Abraão, assim, Deus me castigou com pragas terríveis, aí Abraão faz a mesma coisa. Isso. Aí que o pessoal ri. Sim, total. Então tem várias coisas. Algumas pessoas comentaram assim, a parte que eu achei mais engraçado foi isso aqui. Isso aqui que teve antes eu não achei tão engraçado. Mas não era pra ser tão engraçado. Isso, era pra construir, né? Você constrói pra dar isso engraçado. Tipo... Tem o Fire também, essa parte MC Fire. MC Fire. Essa parte que você riu, que ela vai dar tipo uma voadora, né? Sim. Então assim, eu conto umas piadinhas super sem graça antes. Que verdade. Uma pessoa ou outra ri. Isso. Ok. Mas pra chegar naquela e ela explodir. Isso. Entendeu? E a revolta de piada ser tão ruim que ela fica revoltada, né? Tipo assim. Ela fica revoltada que eu faço piada de estéreo, né? Que é a Sarah. Sim. Ele faz a piada. Por que o rádio não pode ter feito? Porque ele é estéreo. Então, mas tipo assim, você tinha as outras piadas antes que tava claro que era essa piada de tipo assim... Que é pra ser ruim. É pra ser ruim mesmo, porque o personagem tem essa parada de ser ruim. De achar que é engraçado. Sim. Tipo, ele acha que é rapper, ele acha que é da quebrada, só que não é, tipo, tá com um cabelinho ridículo e acha que é da quebrada. Total. Ele vai cantar, ele é meio forçado, assim, Sim. né? Ele tentando ser descolado. Né? É muito bom, cara. Eu Mas, gostei assim, muito, achei muito engraçado, cara. Então assim, tem... você falou de ficar nervoso, tem isso assim, de, será que o pessoal vai curtir e tal. E é um tempo assim de 70 minutos, né, a peça. Então você segurar a galera rindo durante 70 minutos, uma coisa é você fazer algumas piadinhas, brincou e é isso. Agora, se o pessoal tá rindo durante 70 minutos, você ainda tá fazendo alguma coisa que o pessoal ainda vai rir, é difícil, né? Porque a peça de comédia às vezes vai caindo, assim, filmes de comédia, assim, às vezes começa engraçado e depois vai ficando cansativo e tal. Então manter lá em cima a peça, um tanto de coisa acontecendo, termina uma coisa, já vem outra, né? Manter esse ritmo... É difícil. É difícil. Essa coisa do palco, né, mano? Manter a galera com você ali. Você falou a parada do show lá, tipo assim, manter a galera comigo. Eu fiquei pensando, tipo assim, cara, eu vou cantar essas aqui, e eu botei um tanto de música que a galera nem conhece, né? Então eu falei assim, cara, é um risco grande, né? Porque assim, depois de uns 20 minutos... as pessoas já começam a ficar cansadas, já dá uma olhada no Instagram e tal. Então, pra gente que tá fazendo uma coisa... E ver isso, né? Pro público, você vai ficando incomodado. Se eu tô fazendo você fica inseguro teatro, também, né? assim, né? Assim...
Se eu tô fazendo assim, de repente começa a ver o pessoal cruzando os braços, aí pegando o celular, olhando e tal. Isso já aconteceu em apresentações minhas. Eu tô fazendo coisa que era comédia, tô esperando que as pessoas vão rir. As pessoas estão lá, cabeça baixa, pega o celular, começa a olhar assim. E eu lá me matando, tentando fazer uma coisa e o pessoal... Não, eu também, já. Poxa, eu já... Você fica... Cara, eu já apresentei lugares assim, que foi bem ruim mesmo, assim. Em que a coisa foi piorando, em que eu fiquei muito nervoso e tipo... Ou fiquei nervoso, ou não tinha me preparado bastante, sei lá. Ou tinha me preparado bastante e deu errado. Sim. Às vezes só dá errado também, né? Tem esse rolê também, você... por algum motivo errou uma coisa, às vezes errou uma coisa que era muito importante, né? Tipo assim, você falou, imagino no seu caso, piada, né? Você entrega a piada errada, sei lá. Você inverte. Fala uma coisa errada. Acontece às vezes, tipo, porque a piada, assim, se eu tenho a ordem de falar as coisas dela. Às vezes setup, né? Você vai falando as coisas... Às vezes eu dou a resposta da piada antes, Isso entendeu? É muito triste. Aí eu mato a minha piada. Isso. Ou assim, até a pausa, cara. Na piada, no comédia tem muito disso. Muito time. Se eu tô fazendo uma coisa, eu tenho que ir fazer uma pausa. Por exemplo, eu falava assim, que o Ló fala, né, que ele tem o Harley, agora ele tem uma Harley Davidson. Aí o pessoal, uma moto? Ele, não, é um camelo. Sim. Faz 50 km por litro. Aí ele faz uma pausa. De água. Sim. E o pessoal ri disso. Sim. Ele faz 50 km por litro de água. Isso. Tinha vezes que eu falava direto, faz 50 km por litro de água. Aí não é engraçado, ninguém ria quando eu falava direto. Eu tenho que fazer 50 km por litro. Às vezes passa desapercebido, né? Aí eu tenho que fazer a pausa, aí que eu falo. Então tem muitas piadas que é isso, né? Que você faz a pausa no ponto certo e aí você fala, aí o pessoal vai rir. Sim. E aí você tem que esperar o pessoal rir pra ir pra próxima, pra seguir o texto. Você não pode sair falando outras coisas, senão a pessoa perde a próxima coisa que vai falar e ela não vai rir da próxima piada. Sim, total. Entendeu? Nossa. E é tipo de humorista inexperiente, assim. Sim. Tipo, quando eu comecei a fazer comédia, fazia muito isso, de atropelando, né? Então, fala tudo, né? Eu vou falando, tudo. Preciso falar meu texto. É engraçado, né? Então você fala, vou falar, né? Só que aí as pessoas não riem porque não entendeu a piada, né? Não teve o ritmo. Uma parte da piada é a surpresa, né? Ela não sabia o que você vai falar em seguida. Sim. Você fala um negócio, aí ela fica, tá, o que vai vir? Aí você fala outra coisa, aí é engraçado. Na música tem o rolê de você... Cara, a forma como você entrega também. Só que na música tá mais pronto, né? Digamos assim. Claro que o texto também tá pronto de alguma forma, né? Mas a música você vai cantar uma coisa definida, né? Digamos assim. E aí, eu acho que tem um rolê... Acho não, né? Tem um rolê da forma como você entrega de postura, né? Como você tá ali na frente da galera, o quanto você tá se sentindo confortável também. Eu vejo que a galera... eu sinto muito isso na igreja, por exemplo, cara. Que é assim... Mas isso é geral de palco, né? A galera vê que você tá nervoso e aí eles ficam meio inseguros juntos com você, né? Tipo assim, eles começam a ficar torcendo por você. E eu vejo que é legal, porque em muitos lugares isso é visível. Assim, a galera tá torcendo pra dar certo. Só que eles ficam meio tensos junto com você, assim. Então eles vão na sua vibe, né? E aí, como fica tenso, não tem esse lugar pra se soltar, né? E uma coisa que eu sempre penso antes de entrar no palco é, tipo assim, o palco não é um lugar pra ficar com o pé no chão, sabe? Tipo assim, o palco não é um lugar pra ser muito sóbrio, sabe? Não é um lugar pra ser muito racional, assim. O palco é um lugar pra se derramar mesmo, assim. É um lugar pra você tirar o pé do chão no sentido, assim, essa viagem mesmo, abstrair as coisas, tipo assim, você tomar aquilo pra si, aquelas verdades. Se você tá cantando coisa triste... É pra você ficar triste mesmo, assim, você se afunda na tristeza, se ficar feliz, é pra você realmente ficar feliz. E eu tava pensando isso, outro dia eu tava ouvindo atores falando sobre era o Wagner Moura, né, falando sobre como que você, quando você tá atuando, seu corpo não sabe que você tá atuando. Então, tipo assim, você começa a atuar e aí seu corpo começa a se acostumar com aquilo. E aí, às vezes, você sai daquilo, sai da atuação, né? Acabou a gravação, a peça, aquele momento de imersão, né? E aí você ainda tá com algumas coisas, né? Tipo assim, do personagem, você ainda tá meio que pensando, ou seu corpo ainda tá reagindo como ele, sei lá. Você vai fazer uma coisa muito agressiva, né? Você, sei lá, tá naquela vibe e tal. Porque é o seu corpo, né? Você não se separa dele, assim. E eu fiquei pensando assim, cara, eu acho que o músico, ele deveria se entregar mais a esse nível, sabe? No sentido de, cara, quando ele tá ali no palco, a ideia da interpretação, né, de uma música, você olha pessoas como, tipo, Elis Regina cantando, por exemplo, né?
você fala assim, cara, essa mulher tá morrendo. Tipo assim, ela tá tipo assim, já faz tempo eu vi você na rua, tá ligado? Seu belo vento. E aí, no momento em que é feliz, né, a coisa, ela tá feliz. E aí, no momento que é pra ficar com raiva, né, mas é você que sabe, aquela coisa bem visceral, né? Outra pessoa que eu admiro muito nisso também é a Júlia, né? A Júlia Ribas. Cara, no palco é outra coisa, assim, ela tá interpretando a música mesmo, e ela tá vivendo aquela parada. E você sente que ela tá, tipo assim, passando por aquilo naquele momento, né? E é isso que te faz ir junto, né, com a pessoa, assim. Então, só que pra isso, a gente precisa estar muito seguro do repertório, né? Isso é muito doido, assim. Você não pode estar pensativo sobre a nota que você vai fazer daqui a pouco, ou se... E aí vai, né? Por exemplo, eu fiz show voz e violão, né? O meu violão, ele é tipo assim, intermediário, sabe? Ele é básico para intermediário. E aí, aquela insegurança do violão, às vezes, pô, qual acorde que vem agora? Aí tem a letra da música, minha memória não é lá grandes coisas. E aí tudo isso junto, e às vezes eu me percebia me preocupando demais com essas coisas e menos com a interpretação, sabe? Então aí eu precisava, tipo assim, voltar, né? Eu preciso voltar pro lugar da interpretação aqui. E isso acontece em vários lugares, assim. Preciso voltar pro lugar da interpretação pra galera vir junto, né? E falar, tipo assim, não, vamos lá, vamos ficar feliz, né? Porque ele tá feliz, sabe? Tipo assim, a galera vai muito na sua vibe, né? Isso é muito importante, assim. Muito importante. E é difícil, né? É difícil chegar nesse lugar, assim, de desprendimento, sabe? Desse nível, né? De conseguir se entregar total ao repertório, assim. Sim. No teatro eu preciso... eu desprender do texto, né? Uma vez eu vi um vídeo sobre o Coringa do Hitler. Sim. Que... Olha, é bizarro, hein? Do que ele conseguia fazer com o olhar, assim, né? Porque, assim, normalmente o cara fica tentando lembrando o texto que ele tem que falar e se perde um pouco da interpretação, entendeu? Sim. E alguns caras, assim, tipo ele, conseguiu chegar no nível, assim, que, tipo, por exemplo, ele tá ali, tem umas cenas lá que no filme foca bem no rosto dele, e que ele joga um pouco o olhar, assim, pra cima, aí ele joga pra pessoa, olha de novo pra cima, e que aquilo ali, assim, é completamente dele, ele entregou tanto o personagem... É muito assustador, bizarro. Porque, assim, o olhar dele entrega completamente, né? Sim. Porque isso a gente eu caio nisso às vezes, assim, de estar lembrando o texto, Sim. tô falando, tô lembrando o texto, e meus olhos vão e vai pra isso, lembrar o texto. Quando você tá tentando lembrar, você faz meio que pensando, assim, tal, né? Sim. E o olhar precisa estar atuando também, né? Eu não posso ter pequenas quebras ali da minha expressão, porque eu tô puxando o texto da memória, sabe? Sim. Tem que ser, não fica fluido, né? E lembrar coisas de técnica, assim, não, porque eu tenho que impostar mais minha voz aqui agora, aí eu preciso virar para aquele público ali, entendeu? Sim. De ficar tão preocupado com as coisas, assim, de tem que lembrar o texto, tem que lembrar a técnica, tem que lembrar não sei o que, minha voz, que você perde um pouco da interpretação que você está fazendo. Então, os caras que conseguem se sobressair, né, tipo o Hitler fazendo Coringa lá, é o cara que consegue viver tanto aquele personagem ali, que assim, que você esquece que ele tá atuando, sabe? Total. Parece que é o cara, é ele mesmo que tá ali, entendeu? Sim. O Joaquin Phoenix, né, agora também com o Coringa, né? Sim. Eu não sei se é uma jogada de marketing, assim, mas mesmo se for genial, a galera tem uma foto dele num lançamento, assim, né? Numa coletiva, né? E aí tá, tipo assim, umas 4 pessoas do lado dele, e ele tá meio no meio, assim, de umas 4 pessoas, 4, 5 pessoas. E aí, cara, você vê a cara dele, você vê, tipo assim, cara afetado, tá ligado? Parece que ele tá, tipo, parece que ele não saiu do personagem, assim. Mesmo se for uma jogada de marketing, é incrível, porque o cara tá atuando ali, sabe? Aquela cara de perturbado, assim, né? Meio ele é pálido, muito bom também. E tal. Por isso que, assim, eu não faria esse tipo de personagem. Entendeu? Por isso que eu prefiro fazer comédia. Sim. Que o personagem que eu tô fazendo ali, eu saio bem, entendeu? Sim. Eu me diverti fazendo. Sim. Entendeu? Eu não fiz um personagem assim que aquilo teve que me deixar... Eu tive que entrar no Mal, estado né? de tensão, Sim. de ficar triste, ficar deprimido pra interpretar aquele personagem. Sim. Entendeu? Eu já não tenho jeito. Eu vou pro deprê. As minhas músicas são deprê, então. Em igreja, assim, eu já fiz muito teatro em igreja, assim, eu já fiz uns personagens, assim, pesados, sabe? Sim. Tô fazendo demônio, não sei o quê. Sim. Só que eu passei recusar, assim, de eu não aceito fazer esse tipo de personagem, entendeu? Eu só faço você vai personagem... pra um lugar muito pesado, né, mano? Entendeu? Porque você precisa, pra você entrar naquilo bem,
você vai precisar viver aquela emoção, entendeu? Então, se eu tô, sei lá, fazendo papel de um viúvo que a mulher foi violentada e morre, eu vou precisar entrar naquilo, pensar naquilo e viver aquela emoção. E isso acaba com o seu psicológico, assim, né? Entendeu? Então, eu só faço hoje em dia papel que for divertido. Entendeu? É mesmo? Entendi, mano. Eu só faço, tanto que os personagens que eu escrevo, é sempre um personagem que vai ser divertido. Entendi. Entendeu? Eu não faço um personagem, mesmo que tipo, o Faraó, que era mauzão, mas ainda assim é divertido. Entendi, entendeu? Sim. Eu não entro numa bad vibe pra conseguir fazer. Sim. Entendeu? Bota fé. Então, Legal. eu só faço esse tipo de personagem por conta disso, pra preservar minha saúde mental. É justo. Entendeu? É justo. Como a minha já foi embora já, sacanagem. Aí eu já não... Mas, cara, no meu caso, por exemplo, eu tava falando com outra pessoa um dia, comentando com uma amiga assim, zoando, tipo, que a gente tem inveja da Mari, porque a Mari toca samba, né, mano? E aí eu vou tocar as minhas músicas, aí a galera fica, tipo assim, reflexiva, e pá. Aí a Mari vai tocar, todo mundo dança e tal, tá ligado? A galera vai pra uma vibe muito pra cima, assim, tá ligado? Então é muito uma outra vibe, né? É legal a gente ter essa diversidade lá no Cena, né? Porque fica muito evidente, assim, sabe? Quando troca, né? Mas é legal porque o público tem essa sensibilidade também, sabe? É claro que às vezes não dá pra viver muita coisa se você colocar muito junto, né? Dá uma quebrada, né? É ruim. Mas a gente foi tocar recente, assim, num lugar. E aí eu cantei antes, né? E aí você vê, né? A galera, tipo assim, a galera recebe, né? O que você tá cantando. Mas não é qualquer lugar que... Assim como eu sei também que não é o samba não é em qualquer lugar que ele vai ser... Sei lá, que ele vai ser bem recebido, digamos assim, né? Mas aí, a minha música, por exemplo, a maioria, pelo menos... Ela precisa de um lugar onde a galera tá sentada, vai ficar mais reflexiva, tá ligado? Ela vai pra um outro lugar. Não dá pra ser um show de pista, né? Da galera em pé assistindo. Isso, tipo assim, dá, mas sei lá, a galera vai ficar num lugar, sei lá, a galera vai ficar mais reflexiva ali. Eu tenho umas músicas um pouco mais agitadas, principalmente as últimas, assim, tem músicas mais pra cima. Só que, no geral, são mais reflexivonas, assim, né? É pra cantar no velório. Pra cantar no velório e tal, mas enfim. Precisa, né? Porque muita gente morre, né? Então, alguém tem que fazer esse tipo de música. Todo mundo morre. Você vai precisar dessa música. Exato. Então, assim, beleza. Já aceitei o meu papel, né? Na sociedade, assim. Animador de velório. Animador de velório ou desanimador, né? Depois eu respondo aqui. Ou desanimador. E assim, cara, eu fico realmente... tranquilo, assim, sabe? Eu tava zoando com essa amiga, mas eu fico tranquilo, assim, de estar nesse lugar. Eu acho que porque a minha música, ela serve muito pra mim também, né? Então, tipo assim, ela serviu pra mim. As coisas que eu compus, elas serviam primeiro pra mim, de alguma forma, sabe? Era um rolê, assim, de eu falar sobre as minhas dores, né? Desse lugar. E de perceber como que isso me ajudou, assim, né? De algum jeito. Porque essas mazelas, a gente não foge delas, né? A gente tenta fugir, mas a gente não consegue. Eu acho que é porque, no meu caso, veio meio ao contrário, assim, né? Então, tipo assim, eu compus pra falar dessas dores, sabe? E aí, depois eu cantava sobre as dores, eu canto sobre as dores, mas não dói mais, sabe? Isso é legal, né? Tipo assim, você consegue já estar mais resolvido, cantar sobre as dores, mas não doer mais tanto. Você canta sobre aquilo e aquilo, de alguma forma, vai sendo um processo de cura, né? Sim. Então é muito legal, assim. Mas, ao mesmo tempo, tá nesse lugar de contrição e tal, né? É um lugar complicado, né? Um lugar difícil. Às vezes você olha o mal-estar, assim, de perto, sabe? É meio doido. É bem doido. Eu tô em outro lugar, assim, em relação a isso, né? Realmente. É muito bom. Outro dia uma pessoa mandou mensagem. É muito legal quando alguém manda mensagem, tá? Quem tá ouvindo aí. É muito legal quando as pessoas mandam feedbacks e mandam feedbacks, assim, completo, sabe? Um feedback grande, assim. Aí uma pessoa falou, né? Tipo, você e o Madison se completam, não sei o que, né? Eu te mandei lá. Porque você é mais agitado, né? E o Madison é mais tranquilo, assim, e tal, não sei o que. E aí tem isso também, né? Tipo assim, na nossa arte, né? Você faz uma arte mais divertida, pelo que você tá falando, né? Tipo assim, tá nesse lugar. Menos, assim... mais, né? Mais leve, né? Digamos assim. Dá pra falar isso? Mais leve? Sim, pelo menos no que diz respeito a teatro, né? Sim. E eu vou por esse lugar mais, tipo assim, deprê. Porque assim, dentro da poesia tem algumas, assim, que eu vou escrever que é mais deprê e tal.
Eu já escrevi um conto também que é sobre uma senhora que acabou de ficar viúva e tá ali com pensamentos suicidas e tal. Sim. Em outras artes, na atuação que eu prefiro, se eu vou entrar num personagem ali, que seja alguma coisa divertida. Porque no texto eu consigo até ter uma distanciada. Agora, na atuação eu vou ter que entrar no personagem, ter que fazer uma coisa pesada, que eu vou ter que ficar horas naquilo e tal. Porque, assim, ainda mais que eu vou fazer aquilo mais de uma vez. Eu não vou atuar só uma vez. Tem os ensaios e ainda as apresentações. Talvez eu vou ficar fazendo aquilo ali durante muito tempo, 30, né? E repetidamente, 40, 50 vezes, né? E ficar ali, falando coisas que são pesadas, né? Que dói, né, no peito falar aquilo. Eu prefiro não ir por esse caminho, entendeu? Sim, total. Acho difícil, assim, fazer isso. Prefiro, esses personagens que eu faço, tipo o Vovô Eusébio ou os que eu fiz nessa peça, vou ter pra casa bem, feliz, entendeu? Fico tranquilo, tô de boa. Eu passei tempo ensaiando, ensaio e ri e é isso, divertir. Agora, quando você faz um Coringa, o cara volta pra casa perturbado. Não, total. Entendeu? O Coringa é bem específico, assim, de um lugar de sentir a dor, gostar da dor, gostar do mal, né? Tem um negócio meio assim, meio bizarro, né? E pior que eu gosto muito do personagem. Você se identifica? Não me identifico, mas eu acho que é o lugar da... É o ápice da dor, tá ligado? Eu me relaciono com essa questão da dor de uma forma assim... eu entendi que existe uma certa beleza nisso, sabe? Eu entendi que existe uma certa beleza, não no sentido de prazer na dor, mas de que faz parte de processos, né, sabe? Então, tipo assim, a dor é que forma coisas bonitas, muitas vezes depois, sabe? Nesse lugar da dor, e eu entendi que é muito inevitável, assim, na vida, né? A dor está em vários lugares, assim, de várias formas, e em níveis diferentes e tal. Então, eu comecei a entender que isso a galera fala que é porque eu sou melancólico, né? Mas, beleza. É esse lugar de conseguir... sei lá. É porque tem um certo sofrimento, mas não é um sofrimento não é ruim, sabe? Tipo assim, é conseguir estar perto dessas coisas, falar sobre dor, falar sobre dificuldade, começar aqui a falar um poema muito pesado e pá, e ficar bem, tá ligado? Depois de um tempo eu fui conseguindo fazer isso, né? Em certo momento não, tá ligado? Em certo momento, assim, é importante falar disso também, né? Em certo momento eu lidava com essas coisas e ficava mal, sabe? Tipo assim, mas de alguma forma também a música ou escrever sobre era um lugar pra sair disso, né? Sabe? Era tipo assim, remoer aquilo pra ressignificar também, sabe? Sim. E ressignificando a dor, né? Isso esse processo de imersão, né? Sim. Era importante, sabe? Vamos fechar? Vamos. A gente tá falando aqui no ouvido das pessoas há mais de uma hora. Sim. Inclusive, se você quer ouvir sobre... A gente falou hoje sobre vida de artista, né? Vida de artista, falamos sobre, enfim, como que a gente está lidando com as nossas artes e tal. Nos acompanhe aí nas nossas redes sociais, nos acompanhe mais de perto, né? E... eu te convido a estar mais perto de nós ainda no nosso evento presencial que a gente vai fazer em breve. Não vou falar aqui a data, né? Porque a gente está terminando de acertar uns detalhes. Mas junho provavelmente, né? Acho que dá para falar junho aí provavelmente. Fica ligado, vai ser muito legal. Vai ter uma galera muito legal. A nossa ideia é fazer com que esse diálogo... que a gente consiga fazer isso mais de perto, né? Tem muita gente que nos ouve de muito longe... e não tem essa coisa de pessoas para conversar, sabe? Então, fazer esse diálogo cada vez mais de perto é muito importante. A gente vai ter muita gente boa no nosso evento. A nossa ideia, já vou soltar uma coisa aqui, tá? Vou soltar. Cuidado, a nossa ideia é fazer um evento, fazer um dia inteiro de discussão sobre essas coisas que a gente tá falando, sobre arte, sobre cultura, coisas que a gente faz no vitral mesmo, sabe? Vou falar isso, basicamente. Isso pode, né? Um dia inteiro de coisas e de pessoas falando sobre pessoas que têm vivido isso, pessoas relevantes nos assuntos, pessoas que têm se dedicado a vida a isso. Então, assim, fica ligado nas nossas redes sociais. Se você quer ter um desconto, seja um vitralista. O vitralista, ele tem desconto, ele tem acesso antes aos ingressos. Então, fica ligado. Se você é de longe, a gente está com a ideia aí também de fazer com que as pessoas de longe também tenham acesso, né, online aí. Então, enfim, fica ligado. A gente não vai ter desculpa, né, para não assistir, para não participar.
Mais uma coisa, mano? Tem uns recadinhos aí, né? Ou não? Tem mais? Não. Fechou. Seja um vitralista, Pix tá na tela, Dotline. E siga a gente, né? Me siga no Instagram, o Bruno. Isso. Tal. Qual que é o seu... Fala o seu arroba aí também. @Madison Barreto. @Bruno K. Santana. E o nosso Instagram lá do Vitral também, né? Vitral Podcast. A gente vai dar uma reativada aí. Sim, Nas próximas semanas você vai ver a gente mais ativo aí. Agora a gente tem alguém para nos ajudar nisso também. Total. E Twitter e tal, a gente tá em outras redes aí, né? Então, e você que acompanha a gente aqui no YouTube, deixa um comentário, curte, compartilha essas coisas que o pessoal pede. Isso, conversa com a gente, tá? Conversa com a gente, nos mande esses feedbacks aí, porque é muito legal a gente receber isso. Fechou? É muito massa. Fechou, galera? Valeu demais. Até a próxima nessa câmera do meio, como sempre, pra gente se despedir. Obrigado, gente. Até mais. Valeu. Tamo junto. Falou.